Abra a tua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Vamos ler do versículo 25 ao 31, mas vamos fazer uma exposição mais panorâmica de todo o contexto. 1 Coríntios 7, do 25 ao 31, diz assim: Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Estás casado? Não procure separar-te. Estás livre de mulher? Não procure casamento. Mas se te casares com isto, não pecas. E também, se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu queria poupar-vos. Isso, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não o fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não o usassem, porque a aparência desse mundo passa. Somente até aqui. Pai querido, nós iremos hoje lidar com um texto dificílimo, Pai. De difícil compreensão e de difícil exposição e difícil aplicação. Sempre nós dependemos da atuação do Teu Espírito Santo para que a Tua igreja compreenda e seja edificada. Mas hoje nós te pedimos, Pai, mais graça, mais misericórdia. Uma atuação poderosa do Espírito Santo na minha vida e na vida dos meus irmãos, para que consigamos entender a Tua palavra, gravar em nosso coração e aplicar em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Como nós temos visto desde o início dessa carta, a igreja de Corinto era uma igreja extremamente problemática, com sérias dificuldades. Os membros estavam em guerra. Isso a gente viu que Paulo tratou isso do primeiro capítulo até o capítulo 4. A maior porção, ou seja, o assunto que demandou mais tempo do apóstolo foi a divisão da igreja. Mas nós também já superamos esse assunto. Semana passada nós vimos que o apóstolo tratou, finalizando a questão da divisão e da guerra, o apóstolo tratou de uma questão pontual, de um problema específico da igreja de Corinto, que era a imoralidade. Vimos que o capítulo 5 começa assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal que não há nem entre os gentios. Assim começa o capítulo 5, vimos semana passada. Paulo instruiu a igreja como tratar daquela questão específica. Falamos muito sobre disciplina eclesiástica, a necessidade da disciplina eclesiástica, como uma igreja deve proceder e como que disciplina é sempre uma questão de amor. Amor por Deus, amor pela igreja e amor pela pessoa, pelo irmão. Não discipliná-lo, que é falta de amor. Paulo chega a acusar aquela igreja, ou denunciar, que aquela igreja já tinha se tornado insensível e perdeu a capacidade de lamentar por aquele caso de imoralidade no meio da congregação. A gente viu que o verbo lamentar, no texto passado, no original, poderia ser traduzido também por chorar, mas era mais usado em sepultamento. Ou seja, a denúncia do apóstolo é que havia na congregação alguém caminhando para a sepultura, se afundando em pecado, e a igreja, insensível a isso, perdeu a oportunidade de lamentar e cuidar do irmão enquanto havia tempo, ao invés de deixar para cuidar depois, quando tiveram que excluí-lo da comunhão. Mas era uma igreja com imoralidade. Sendo assim, até nesse ponto dessa primeira carta aos Coríntios, Paulo já denunciou que aquela igreja era uma igreja dividida, imatura, soberba, sem sabedoria, idólatra e agora imoral.
Mas não eram, queridos, infelizmente, apenas esses os problemas da igreja. No capítulo 6, que a gente pulou, hoje nós lemos o capítulo 7, nós pulamos o capítulo 6, mas eu pretendo voltar em outra oportunidade, se Deus permitir. Paulo, ele fez mais 2 exortações, só no capítulo 6. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, abra no capítulo 6, que você vai ver o que eu estou me referindo. Em primeiro lugar, o apóstolo censurou o litígio entre os irmãos. Capítulo 6, versículo 1 diz assim: aventura-se alguns de vós, tendo questão contra o outro, a submetê-lo ao juízo perante os injustos e não perante os santos? Paulo estava abismado, porque na congregação tinha crente levando o outro para a justiça comum. Tinha gente abrindo boletim de ocorrência contra o outro irmão. Tinha gente, irmão, processando o outro irmão. Paulo censura isso. Paulo diz que isso é uma vergonha. Uma vergonha a igreja não ter a capacidade de resolver os seus problemas de forma interna. Os irmãos perderam a capacidade de resolver os seus problemas uns com os outros e foram para a justiça. É óbvio que Paulo estava se referindo aqui a questões internas da igreja. Paulo não estava se referindo a crime, por exemplo. O irmão cometeu um crime, ele tem uma dívida agora com a sociedade. Precisa ser denunciado lá na primeira delegacia próxima a você. Mas divergência entre os irmãos, problema entre os irmãos, deve ser resolvido na igreja entre os irmãos. Foi assim que Paulo exortou, nos ensinou no capítulo 6. A segunda exortação de Paulo, no capítulo 6, foi para um grupo de pessoas que se achavam tão livres em Cristo, tão verdadeiramente libertas, tão desvencilhadas, como eles gostam de dizer, das amarras da religiosidade. As pessoas eram livres, mas tão livres que eles achavam que poderiam fazer da sua vida o que quisessem. Paulo falou para esses irmãos também. Havia na cidade de Corinto um ditado popular que dizia que todas as coisas são permitidas. Uma permissividade pairava na sociedade. Todas as coisas são lícitas. E os crentes da igreja de Corinto adotaram esse ditado para eles. Ou seja, desde o primeiro século, irmãos, há crentes que só se interessam em saber se algo é permitido ou proibido. Na cabeça deles, tudo aquilo que não é proibido, explicitamente, sinal que é permitido. Esses são aqueles que perguntam o seguinte: onde está escrito que é proibido comer tal coisa? Onde está escrito na Bíblia que é proibido beber tal coisa? Onde está escrito na Bíblia que é proibido frequentar tal ambiente? São as pessoas, você conhece alguém assim que até hoje tem essa mania de querer saber apenas e tão somente o que é explicitamente proibido pela palavra de Deus. Assim eram os coríntios, os crentes de Corinto. Queriam praticar tudo aquilo que não fosse claramente proibido pelas Escrituras. Então, no capítulo 6, no versículo 12, como que em um coral, aquela leitura alternada que a gente faz do Salmo aqui, os crentes de Corinto diziam o seguinte: todas as coisas me são lícitas. Aí Paulo respondia: mas nem tudo me convém. Os crentes replicavam: todas as coisas me são lícitas. Aí Paulo respondia: são lícitas, mas nem tudo nos edificam. Os crentes retrucavam: mas nem todas, ou seja, todas as coisas me são lícitas. Aí Paulo respondia: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Com isso, Paulo ensinou aos crentes que não basta perguntar se algo é lícito ou não, se algo é permitido ou proibido. A pergunta que um cristão maduro precisa fazer antes de praticar qualquer coisa em sua vida não é se é proibido ou permitido, mas antes é: isso que eu quero fazer, apesar de permitido, vai me edificar ou edificar a igreja? Isso que eu quero fazer, apesar de permitido, vai escandalizar algum irmão?
Isso que eu quero fazer, apesar de permitido, vai ofender a consciência dos irmãos mais fracos na fé? São essas perguntas que devemos fazer. E não apenas se é permitido ou proibido. Assim eram os coríntios. O cristão maduro preocupa-se com a igreja do Senhor acima de sua realização pessoal. Basta lembrarmos que foi pela igreja que Jesus morreu, para nós lembrarmos da importância ou do valor da igreja. Para um cristão, segundo Paulo, não há satisfação pessoal se for às custas do sofrimento da igreja, do constrangimento da igreja ou de algum prejuízo para a igreja. Um cristão não se alegra, não se contenta, não fica em paz, sabendo que um ato de sua vida fez a igreja do Senhor sofrer em alguma medida. Esse argumento de Paulo foi para ele condenar a sensualidade. Quando Paulo estava falando do que é permitido, mas o que é proibido, mas não convém, Paulo estava tratando da sensualidade. E assim ele terminou o capítulo 6. Essa condenação que Paulo fez do litígio entre os irmãos e da sensualidade também entre os irmãos, serviram como preparação para o próximo assunto, que é o assunto do capítulo 7, que é a família do cristão. A teologia da família. A teologia bíblica da família. O capítulo 7 é todo dedicado a questões relacionadas à família do crente. Vamos ao capítulo 7 agora? A igreja de Corintos, além de todos os problemas que já vimos até agora, era uma igreja também confusa nas questões familiares. As famílias estavam com sérios problemas, eles tinham dúvidas sinceras relacionadas a matrimônio, a celibato, a divórcio, a sexualidade e muitas outras questões relativas à família. Precisamos lembrar que aqueles irmãos, até pouco tempo, eles eram gentios. Eles não tinham a lei do Senhor como parâmetro de vida. Era um povo já mergulhado em imoralidade. Eles não tinham estatutos santos. Eles não tinham a palavra de Deus os conduzindo. Não havia profeta entre os gentios os exortando sobre a imoralidade ou contra a imoralidade. Então é óbvio que ao se converterem, eles tiveram um impacto. Porque agora o estilo de vida cristão é bem diferente do estilo de vida dos gentios. Como, por exemplo, toda a sua vida familiar ou conjugal tinham parâmetros que antes eles não sequer conheciam. Entre os gentios ninguém falava de santidade, por exemplo. E agora, uma vez convertidos, eles tinham que lidar com uma nova forma de vida conjugal, em que a fidelidade, a monogamia eram tidas como expressões de santidade e a forma como o Senhor escolheu que as famílias vivessem aqui na terra. Então a gente consegue imaginar a confusão que era para aquele povo. Por isso, queridos, eles se anteciparam. Eles enviaram uma carta a Paulo perguntando sobre essas questões. Porque a vida anterior era bem diferente. Era sem lei, sem regra. E agora, como cristão, eles não sabiam como lidar com essas questões. Então, eles escreveram uma carta para Paulo perguntando, possivelmente com uma lista de perguntas, de dúvidas sobre família e vida conjugal. Então esse trecho da carta que Paulo trata da família é uma resposta de Paulo aos questionamentos da própria igreja. E como sabemos disso? Veja como iniciou o capítulo 7. As primeiras palavras do capítulo 7, versículo 1 diz assim: quanto ao que me escrevestes. Ou seja, Paulo lembra de uma carta que ele recebeu da igreja. Então ele passou agora a tratar das questões levantadas nessa carta.
Na primeira parte do capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 10, Paulo respondeu algumas questões sobre casamento. A primeira dúvida era em relação ao celibato, ou seja, aqueles que decidiram não casar e viverem somente para a obra de Deus. Nós imaginamos, irmãos, que esse era mais um motivo de contenda entre os irmãos. Para uma igreja imatura, qualquer coisa é motivo de contenda, de briga. Então é possível que essa questão de casar ou não casar também era um motivo de briga na igreja. De um lado estavam aqueles que defendiam que só é cristão de verdade aquela pessoa que casa e tem um monte de filhos. Esse é o cristão de verdade somente. Do outro lado, tinha aqueles que defendiam que só era cristão de verdade aqueles que abriam mão do casamento para viver somente para o Senhor. Olha que guerra! Quem está certo numa situação dessa? Para cessar o debate, Paulo escreveu, a partir do primeiro versículo do capítulo 7. Agora, quanto às perguntas que vocês me fizeram em sua carta, digo que é bom que o homem não toque em mulher. Esse trecho aqui é mais simples do que parece. Paulo não estava, nesse momento, advogando contra o casamento. Paulo nunca fez isso. Pelo contrário. Tanto a teologia de Paulo quanto a Bíblia inteira defendem o casamento como instituição divina. O próprio apóstolo Paulo vai usar o casamento como metáfora para o relacionamento de Deus, de Cristo com a igreja. Então não há dúvida de que a palavra de Deus e o apóstolo Paulo têm o casamento em alta conta. Não há dúvida para a gente disso. O que Paulo está tratando aqui é exclusivamente do celibato. Aquela pessoa que fez a opção em não se casar. Tocar em mulher, aqui no versículo 1, tem o mesmo sentido de casamento. Então, não tocar em mulher é simplesmente não casar. Quando Paulo diz que é bom que o homem não case, ou que é bom que a pessoa permaneça no celibato, o que ele está querendo dizer é o seguinte: ser solteiro ou optar pelo celibato é bom, mas somente isso. Somente bom. Nada mais que isso. Isso significa que o celibato não é ordenado pela palavra, mas também significa que não é proibido pela palavra. Isso significa que o celibatário ele não é moralmente superior aos demais. Isso significa que o celibato não faz de ninguém mais santo do que os outros crentes. Mas também significa que o celibato não é algo ruim, algo indesejável ou proibido. Pelo contrário, que Paulo está dizendo o seguinte: o celibato é bom, somente isso. Nem ordenado, nem proibido. Nem maravilhoso, ao ponto de ser recomendado para todo mundo. Também não é proibido, ao ponto de ninguém quiser trilhar por esse caminho. É bom. Para Paulo é bom. Porém, fica claro aqui no texto que não casar deve ser uma opção somente para aqueles que têm o dom para isso. É assim que a Bíblia se refere. Se a pessoa fez opção pelo celibato, mas vive em imoralidade, Paulo fala o seguinte: então case. Você não tem dom para isso. O versículo 2. Mas uma vez que há tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter sua própria esposa e cada mulher seu próprio marido. É Paulo colocando ordem naquela bagunça. Entre os gentios que não era assim. Entre os gentios, as regras eram outras, ou não havia regra. Mas Paulo vai e bota a ordem aqui. Se você quiser optar por se consagrar ao Senhor e viver somente para Ele, você faz bem. Mas não caia na imoralidade. Case-se. E cada um case com uma. E cada uma case apenas com um. E se dedique apenas ao seu marido ou à sua esposa. Ou seja, queridos, a santidade é muito mais importante do que o estado civil. Se for solteiro, fuja da imoralidade. Se for casado, seja fiel em uma relação monogâmica. O que Paulo está dizendo é: casando ou não casando, sejam santos, vivam para o Senhor. Isso que é importante. É nesse trecho que a palavra de Deus deixa claro, e sem sombra de dúvida, que uma vez casados, preste atenção nisso, uma vez casados, acabou a privacidade e a autonomia.
Não tem mais o que é meu e o que é da minha esposa. Não tem mais uma área minha e uma área dela. Não tem mais o meu recurso e o recurso dela. Acabou a privacidade, acabou a autonomia. Um passa a depender não, a pertencer ao outro. É o que a palavra de Deus diz. A palavra diz que a mulher passa a pertencer ao seu marido. Como também o homem passa a pertencer à sua esposa, em todos os sentidos. Ou seja, cada um deixa de viver para si e passa a viver para aquele que ela escolheu. Não foi obrigado, não. Ela escolheu casar-se. Abrir um parênteses aqui. É óbvio, em outros tempos nem precisava a gente comentar, mas é óbvio que esse pertencer um ao outro, que estamos falando aqui em relação ao casamento, está se referindo em um contexto onde há amor e respeito. É amor e respeito. É um casamento, é o padrão de casamento cristão. Esse texto de Paulo, 1 Coríntios 7, em hipótese alguma, de maneira nenhuma, dá sequer margem para validar qualquer tipo de maus tratos, muito menos de violência. Tem gente que tentam fazer uso desse texto para impor a sua vontade ao outro, de forma inclusive violenta e rude. Paulo não diz apenas que a mulher pertence ao seu marido. A Bíblia diz que o marido pertence à sua mulher, ele não tem mais domínio sobre o seu próprio corpo. Ele não tem mais domínio sobre a sua própria vida. Em um contexto de uma igreja saudável, de casamentos saudáveis, de famílias com um padrão bíblico, não há sequer a possibilidade de pensarmos em algum tipo de maus tratos ou de violência. Violência a gente resolve também na delegacia. Fala comigo, eu vou contigo. O que Paulo está dizendo aqui é de um amor mútuo, em que uma pessoa tem alegria em de se submeter a outra e de viver para outra, ao ponto de que no casamento nada é mais apenas de um. É tudo dos dois. É tudo dos dois. Só a primeira parte aqui do capítulo 7. Na segunda parte do capítulo 7, que vai do versículo 10 ao 24, a palavra de Deus faz um chamado à fidelidade conjugal. Inclusive, Paulo diz que mesmo no caso em que apenas um dos cônjuges é convertido, o casamento deve ser mantido. Paulo está dizendo o seguinte, mesmo em caso, isso deveria acontecer muito em Coríntios. Por quê? O evangelho chegou ali há pouco tempo. Quando o casal se convertia juntos, uma maravilha. Agora, deveria ter muitos casos em que o homem se converte e sua esposa não. Ou a esposa se convertia e o seu marido não. A pergunta é a seguinte, eu devo me separar? Paulo está falando o seguinte, o que depender de você, não. Se ele quiser ir embora, aí é problema dele. Você não estaria cometendo pecado com isso. Mas o que depender de você, você deve se manter firme à aliança. E Paulo ainda explica que com isso o marido ímpio, ou a esposa ímpia vai ser santificada. Não no sentido que ela vai receber salvação por tabela. Isso não existe. Mas no sentido de que ela vai ser influenciada, ele vai ser influenciado pela palavra de Deus. Paulo diz que se o casamento permanecer, os filhos serão também santificados. Também, não no sentido de herdar a salvação, mas no sentido de que eles vão crescer sob a influência do povo da aliança. Olha que maravilha. Havendo separação, no caso como esse, em que ele permitia, isso não iria acontecer. Deixa muito bem. É muito clara essa questão aqui nesse trecho do capítulo 7. No último trecho desse capítulo, que vai do versículo 25 ao 40, a palavra de Deus volta a um assunto que já tratamos hoje e ratifica que
tanto faz o cristão ser casado ou solteiro, desde que assuma a responsabilidade de suas escolhas e também as consequências dessas escolhas. Ou seja, o solteiro deve viver em santidade, fugir da imoralidade e servir ao Senhor com integridade. Os casados têm uma tarefa a mais, têm uma missão a mais. Os casados devem também viver em santidade, fugir da imoralidade, servir ao Senhor com integridade, mas também servir sua família com zelo e com amor. Paulo chega a dizer que nessa questão é mais fácil permanecer solteiro. O solteiro vai ter mais tempo para se dedicar ao Senhor. E isso é muito importante. Por quê? Porque segundo a palavra de Deus, segundo o que nós estamos lendo aqui nesse texto, o maior motivo para alguém optar pelo celibato pode não ser o único, mas o motivo mais importante, o maior motivo para alguém optar em não se casar deve ser servir ao Senhor melhor. É o maior motivo. Pode até ter outros, mas esse deve ser o maior motivo. Ou seja, um cristão não pode escolher simplesmente não casar para ser mais livre, né? Para fazer o que quiser da própria vida, para entrar e sair a hora que ele quiser, para fazer o que ele quiser, para ficar, namorar, se relacionar com quem ele quiser. Isso são motivos mundanos, iníquos, pecaminosos. Segundo a palavra de Deus, há um motivo que justifica a pessoa escolher permanecer solteira. Que motivo é essa? Se dedicar melhor à obra de Deus. Não é isso? Parece hoje em dia, né? São esses os motivos que as pessoas escolhem, definem a sua vida. Olha o que diz o versículo 32, aqui do capítulo 7. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. É assim? A gente lembra como que era a nossa vida de solteiro, né? Como que era a nossa pegada na missão. A gente lembra. Tem coisa que a gente lamenta, mas que a gente não consegue mais pôr em prática porque hoje a gente tem outras responsabilidades. Não vamos abandonar a família o dia inteiro para evangelizar o domingo o dia todo, por exemplo. Mas o que Paulo tá tratando para uma igreja, está escrevendo para uma igreja. Está falando o seguinte, ó, os solteiros dessa igreja, eles têm a opção de se dedicarem mais ainda ao Senhor, viver para o Senhor. Nós vamos ver que não são apenas os solteiros, mas tem os que por algum motivo se separaram e ainda tem os viúvos. Pessoas que não têm uma responsabilidade direto com a família podem se dedicar mais do que os outros com a obra de Deus. Então, como já vimos, esse trecho da carta de Paulo, ele estava respondendo a questões levantadas pela igreja. E nós concluímos que podemos chegar a duas conclusões. Primeiro, que havia na igreja um grupo que idolatrava a família e desprezava os solteiros. Como também havia na igreja um grupo que idolatrava o celibato e desprezava as famílias. O que é desprezar a família? É aquele que não quer constituir família pelo motivo errado. Pelo motivo errado, tem gente que não quer constituir família porque não quer responsabilidade. Não quer pagar as contas. Está tudo muito bem ainda na casa do papai, na casa da mamãe, tudo muito tranquilo. A vovó está pagando as contas, está tudo muito em paz. Essa pessoa que foge da responsabilidade é uma vergonha. É uma vergonha. Há outros motivos pelos quais, bem mais nobres, que podem levar uma pessoa a desejar não casar e a desejar, de repente, não ter filhos. Há motivos nobres para isso. A questão é que a sociedade, e aparentemente não é algo moderno, lá no primeiro século já acontecia isso, tomavam decisões de constituir ou não família, pelos motivos mais pecaminosos que poderiam existir.
Então Paulo ele faz um ataque para aqueles que idolatravam a família e ignoravam, desprezavam o solteiro, o celibato. Mas também para aqueles que idolatravam o celibato e desprezavam a família. Usado por Deus, Paulo deixa claro que essa é uma discussão tola. Que o mais importante é que solteiros, casados, separados, viúvos, vivam para o Senhor em primeiro lugar. Isso que é importante. Que nada vai adiantar o seu estado civil, a sua condição civil, se isso serve como pretexto para você servir menos a Deus e não mais. Se dedicar menos ao Senhor e não mais. Talvez esse trecho da carta de Paulo tenha sido um balde de água fria, tanto no debate que esquentava na igreja, como também as intenções, os interesses de cada um dos irmãos. Deveria haver na igreja gente igual até o dia de hoje. Aqueles que não podem servir, porque sabe, pastor, eu ainda não sou casado, eu não tenho uma irmã do meu lado, eu não sei fazer isso. Ou então aqueles que diz que não pode servir porque tem a família e o tempo todo é tomado para lá, eu estou no trem 7 horas da noite, no ônibus pegando tinguá e bala perdida, não sei o quê, então não posso servir mais. Cada um tem um motivo para servir menos. Enquanto Paulo está falando o seguinte, todos os motivos que vocês dão para servir menos, na verdade, deveriam ser utilizados para servir mais a igreja, mais o Senhor, e não menos. Esse é o resumo aqui do capítulo 7. E muito mais que a gente aprende aqui nesse capítulo, mas são lições práticas, fáceis de serem entendidas. Eu quero pegar a verdadeira intenção do capítulo 7, desse trecho de Paulo. Nesse trecho da carta, Paulo não se propôs a escrever um tratado exaustivo sobre a igreja, ou seja, tratar de todos os assuntos relativos à igreja. Não. Paulo não queria escrever aqui um compêndio com todas as dúvidas, todas as orientações em relação à igreja, em relação à família, de forma nenhuma. A ideia de Paulo não foi criar um manual exaustivo, completo, sobre relacionamento conjugal ou vida de solteiro, não. Visivelmente, irmãos, visivelmente a intenção do apóstolo nesse trecho da carta era alertar aos irmãos, alertar aos casados, aos solteiros, alertar as famílias, alertar aqueles que estavam na igreja e seu cônjuge não, alertar aqueles que estavam pensando em casar, alertar aqueles que tinham ficado viúvo ou por uma infelicidade tinham se separado, alertar a toda a igreja de que estava se aproximando dias terríveis. O capítulo 7 de 1 Coríntios não é um tratado sobre família, não é um texto sobre família. O capítulo 7 de Coríntios é um texto para preparar as famílias para a tribulação que estava se aproximando. Isso é muito claro quando a gente olha o texto. Uma grande tribulação estava se aproximando e Paulo queria alertá-los, prepará-los para as lutas que teriam que passar. A grande preocupação de Paulo nesse ponto é menos. Percebam isso, é menos com o estado civil de cada um e mais com a luta que se aproximava. Como a gente pode concluir isso? Por várias vezes aqui no texto, Paulo os exortou sobre esse dia de calamidade que estava se aproximando. Com a sua Bíblia aberta, olha o que diz o versículo 26, aqui do capítulo 7. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom que o homem não toque mulher. Ó, versículo 28, mas se te casares, com isso não pecas, e também se a virgem se casar, com isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. Olha o versículo 32, o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Versículo 35, digo isso em favor dos vossos próprios interesses. Ou seja, irmãos, é notório
que Paulo estava se preocupando com algo que ia para além dessa discussão de casar ou não casar. Paulo estava preocupado em preparar os irmãos, preparar as famílias para a tribulação que se aproximava. Os dias que se aproximavam seriam dias terríveis. Traria tanta destruição e morte que Paulo os alertou da seguinte forma: a tribulação está às portas. Não deposite toda a sua esperança de felicidade em teu casamento. Não deposite toda a tua esperança de felicidade em tua família. Nem nos dias alegres, nem em tuas emoções, nem em teus recursos financeiros. Não se apegue muitas coisas dessa terra, ainda que sejam coisas boas, como a família e o casamento, por exemplo. Paulo está alertando os irmãos a se prepararem para os dias que viriam. Então, aquela pessoa que estivesse ficcionada apenas em sua família e chegou à conclusão de que a família era tudo para ela, sem a família ela ia morrer, aquela pessoa que estava de fato idolatrando a sua família e os seus parentes, essa pessoa não estava pronta para passar pela tribulação que viria. O que estava para acontecer iria inclusive destruir muitas famílias. Paulo falou o seguinte: desde já vocês devem começar a viver diferente, não desprezando a família, mas comece a considerar uma outra possibilidade. Olha o que diz o versículo 29, aqui do capítulo 7 até o 31. Isso, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem. E os que se alegram como se nada se alegrassem. E os que compram como se nada possuíssem. E os que se utilizam do mundo como se dele não usassem. Porque a aparência desse mundo passa. É um negócio meio enigmático, né? É Paulo querendo falar alguma coisa entre as linhas, mas nem ele sabia exatamente o que estava para acontecer. O que estava acontecendo aqui era que Paulo estava sendo usado profeticamente por Deus para preparar a igreja para uma grande tribulação. Mas, irmãos, que grande angústia era essa, ou que tribulação era essa que já se avizinhava da igreja do Senhor no primeiro século? Queridos, Jesus tinha profetizado já esses dias que Paulo estava temendo aqui. Jesus profetizou que algo terrível aconteceria ainda naquela geração de crentes. Lá atrás no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, Mateus 24, a partir do versículo 15, eu vou ler para os irmãos. No meio do sermão escatológico de Jesus, Mateus 24, 15 diz assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, que ele entenda, enigmático demais. Eu vou ler de novo. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, que ele entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no eirado, não desça para tirar de casa coisa alguma. E quem estiver no campo, não volte para trás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naquele dia. Orai para que vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. É um daqueles textos bíblicos que tem um sentido original, primário, mas também aponta para um outro aspecto da história. Visivelmente é um texto bíblico que aponta para os últimos dias, para as últimas coisas, para a grande tribulação da igreja. Mas Jesus aqui estava fazendo referência, e possivelmente Paulo tinha a mesma coisa em mente. Jesus estava fazendo referência a um momento, um dia, que a cidade de Jerusalém seria destruída. Roma invadiria Jerusalém e destruiria a cidade. Jesus profetizou a destruição do templo. Jesus profetizou a destruição da cidade.
Paulo possivelmente tem isso em mente, a qualquer momento esse dia vai chegar. E que o que Paulo quer fazer é preparar a igreja, que a cada momento eles estavam mais próximos daquele terrível dia, daquela grande tribulação para a igreja primitiva. E aconteceu. No dia 30 de agosto do ano 70 depois de Cristo, sob o comando do general Tito, Roma invadiu Jerusalém depois de um longo tempo de cerco. Destruiu suas muralhas, invadiu o templo do Senhor, destruiu o templo e saqueou os objetos sagrados. Matou todos que poderiam matar pela frente. O povo foi disperso. O povo judeu foi disperso até poucas décadas atrás. O povo judeu foi espalhado num dia de grande calamidade. Jerusalém foi destruída e saqueada, a cidade santa. Segundo o historiador Flávio Joséfo, 97 mil pessoas foram levadas cativas como escravos. Mais de 1.100.000 pessoas morreram na batalha. Os historiadores são unânimes em dizer que quem mais sofreu nesse dia foram justamente as grávidas e as que amamentavam. As mais vulneráveis. Como Paulo disse, o solteiro tinha condição de fugir com mais facilidade. Agora, como que o casado vai fugir tendo que cuidar de sua família? As gestantes nesse momento. A história conta que as mais vulneráveis ficaram para trás, mulheres grávidas e com o bebê no colo. Os soldados romanos arrancavam o bebê de seu colo e de seu ventre para matá-los. O interessante é que a mesma coisa aconteceu na Segunda Guerra. O pessoal conta que Hitler fazia a mesma coisa com as mulheres judias. Pegava as grávidas, abria seu ventre, tirava o bebê e costurava um gato dentro do ventre da mulher. Aí a gente vai e lembra das palavras de Jesus. Em Mateus 24, agora versículo 19. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naquele dia. Jesus tinha feito esse alerta. E Paulo agora está preocupado com essa igreja. Faz todo sentido a preocupação de Paulo. Vamos rever aqueles versículos que ele demonstra a sua preocupação? Versículo 26. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer só. Agora faz todo sentido, não faz? Versículo 28. Mas, se te casares com isso, não peca. Ou seja, não é pecado casar. A virgem, a solteira, se quiser casar também não é pecado. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. Versículo 30. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Versículo 35. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses. É o texto de Paulo. Preparando a igreja. Melhor, preparando as famílias para a grande tribulação. Para a tribulação que haveriam de passar. Veja como esse texto, que inicia aparentemente sendo apenas um manual do que pode e do que não pode no casamento ou na vida de solteiro, se desdobra para a gente hoje com uma compreensão muito maior. Nós entendemos que tudo isso que é tratado em relação à vida de casado ou de solteiro, há questões íntimas tratadas por Paulo aqui no capítulo 7. Tudo isso é importante. Mas tudo isso perde a importância diante da necessidade que nós temos de estarmos preparados para a tribulação que enfrentaremos. Em nossa teologia, nós acreditamos que a igreja já está passando pela grande tribulação. Há irmãos que pensam diferente. Há irmãos que acreditam, entendem que haverá um momento específico de 7 anos depois do arrebatamento da igreja em que a humanidade passará pela grande tribulação. É uma visão válida e respeitamos muito esses irmãos.
Mas nós acreditamos que a partir do momento que o nosso Cristo subiu, nós já estamos na grande tribulação. Pergunta aos irmãos do primeiro século se eles viveram ou não a grande tribulação. Pergunta aos crentes que enfrentaram Hitler na Segunda Guerra se eles viveram ou não na grande tribulação. Nesse momento, em algum canto desse planeta, tem gente morrendo, tendo sangue derramado por causa da fé. Pergunta se eles não estão enfrentando a grande tribulação. Então a necessidade, quando Paulo sentiu a necessidade de instruir a igreja para os dias difíceis, nós ganhamos aqui no capítulo 7 de 1 Coríntios. Não um manual de conduta familiar, não um manual de sexologia para crente, nada disso. O que nós ganhamos aqui no capítulo 7 de 2 Coríntios é instruções de como devemos nos preparar para enfrentar as grandes batalhas dessa história. O problema é que não estamos preparados. Nós estamos vivendo como que estivéssemos a passeio aqui nesse mundo. Não nos preparamos nem individualmente, muito menos como famílias cristãs. Não nos preparamos. Quer ver uma coisa? É impressionante a quantidade de filho de crente que segue influência do mundo. É impressionante. A gente chega na festa de filho de crente, escola, as crianças de 3, 4 anos fazendo dancinha e TikTok. A destruição vai vir, irmãos, ou já está vindo. E você está brincando com seu filho. Tem coisas que os nossos filhos devem ser proibidos de ver, porque depois que eles viram, não tem mais como desverem. Depois que ouviram, não tem mais como desouvir, se é que existe essa palavra. A gente leva isso na brincadeira. Não estamos cuidando da nossa família para passar pela tribulação. A tribulação não vai vir o dia, a gente está aqui esperando, né, naquela expectativa, igual acontece no filme Deixados para Trás. Quando um monte de crentes desaparecer, aí você vai olhar para o seu filho, meu filho, vamos nos preparar. O anticristo vai aparecer. Não conte com isso. Conte que o seu filho já está na batalha, já está na guerra. A responsabilidade não é dele, pelo que ele assiste na TV, no celular, na internet. A responsabilidade é tua. Será cobrado não dele, será cobrado de você. Ah, pastor, mas todo mundo vê, porque lá na escola todo mundo é assim, tá. Lá na escola é outra esfera, é outra coisa. Paulo está tratando aqui para famílias de crentes, para família santa. Para pai e mãe que se preocupam de verdade com sua família e com seus filhos. Esses dizem não. Sabe exatamente o que o filho está assistindo. Sabe exatamente. Tem gente que defende zero tela. E é bom. Eu não defendo zero tela não, mas eu compreendo que quem defende zero tela tem um padrão acima de mim. Tem uma régua muito acima de mim. Eu acho que a tela pode ser usada, desde que a criança não pode ter um pingo de autonomia em sua tela. Estou falando criança, estou falando nossos filhos. Estou falando criança de 4, 5, estou falando filho, meu filho com 14, outro se fosse com 17, 18, nem um pingo de autonomia com a tela. Eu que decido o que eles veem, nós que decidimos o que eles veem. Sou eu que escolho o que eles veem, não são eles que escolhem o que veem. Não quero ver isso, então não veja. Mas a questão é séria demais. A tribulação já está à porta. O mundo está desde sempre conspirando contra a família. Conspirando. Os conceitos, mesmo conceitos que nós adquirimos como sendo valores cristãos ou de família cristã, já são deturpações do que é uma família de verdade. Quer ver o exemplo? O nosso conceito de família é o quê? Família nuclear, né? Eu, minha esposa e os meus filhos. Isso aqui é a nossa família. O resto é parente. O pessoal pensa assim. Na Bíblia isso não funciona. Na Bíblia a Bíblia não chama nenhuma estrutura de família. O que na Bíblia, no português é traduzido por família, no original significa casa. Bendito é o homem que cuida da sua casa. É casa. E a casa era todos que pertenciam ao mesmo clã, à mesma família.
É uma casa só, onde morava pai, mãe, avô, os tios, os filhos, todo mundo crescia no mesmo ambiente, todo mundo se ajudava ali. Esse aspecto que nós classificamos como família estendida é a família bíblica, não a família nuclear. A gente que criou cada mania estranha. É sua tia? Não, minha tia não, é casada com meu tio. É sua tia, raios. É um corpo só, é uma pessoa só. Não é parente, família não é parente, é família. A ideia bíblica de família nunca foi divisão, sempre foi multiplicação. Ah, pastor, isso é só uma mentalidade que muda com o tempo. Não, não é só uma mentalidade não. Veja bem, preste atenção. Por que um jovem casal tem tanta dificuldade de criar um filho pequeno? Um bebê? Porque não foram criados para isso. A ideia é estar numa família com uma rede de apoio gigante. Tias e tios, sobrinhos, primos, todo mundo morando no mesmo ambiente. Ia sair para trabalhar com segurança, porque os filhos estão em casa, todo mundo junto. Vovó, vovô está lá, todo mundo junto. Um tio, um primo que foi largado lá em frente, um adotivo, outro que foi surgiu não sei de onde. E a família só cresce, não diminui, não divide, só multiplica. Alguém pergunta, mas pastor, e a esposa, a mulher cristã, pode trabalhar fora de casa? E eu pergunto, quem disse que o marido pode? Quem inventou isso? As famílias viviam todas juntas, cuidando do mesmo negócio. Um negócio familiar, era um sítio, era uma fazenda, uma lavoura, era uma loja, um comércio. Todo mundo junto. Ninguém se ausentava 7 dias por semana para poder e deixar a sua família sozinha. Olha só como que era outra mentalidade de família. Era outro aspecto. Ah, mas para mim seria horrível, porque eu não suporto minha sogra, porque o meu cunhado é horrível. Para você seria horrível, porque tanto você como eu já fomos vitimados, já fomos contaminados por essa maldição da privacidade, do individualismo. Nossa privacidade, nosso individualismo está acima do que a Bíblia prescreve como família. Por isso que a gente não se vê mais vivendo assim. Mas não é a forma bíblica. Tem como voltar atrás? Eu acredito que não. Nós vivemos numa sociedade que não tem como voltar atrás mais. Mas precisamos encarar isso não como uma bênção. É uma maldição do pecado que foi deteriorando os relacionamentos familiares ao longo das décadas. E não aprimorando como pensam. O resultado desse novo modelo de família nuclear. Gente, outra, isso surgiu há 50 anos. Olha só. A humanidade viveu 5 trilhões de anos, segundo os especialistas. Tem isso. Entendendo outra coisa aqui de família. 50 anos atrás alguém teve a brilhante ideia de que família não é isso. Tem que sair de casa, abandonar. Abandonar pai e mãe não é abandonar, sair da casa dele. É assumir agora a sua responsabilidade também. Ou seja, há um modelo de família bíblico que percorre a história toda. Aí no início do século passado, desenvolveram um novo modelo de família nos Estados Unidos. É um negócio tão estranho. É um negócio tão estranho que acontece lá na América, que os pais, eles criam os filhos para irem embora. Para ir embora. O garoto sai de casa com 16 anos, 17 anos para ir para a faculdade. A partir de então, vai ver o pai no Natal, uma vez por ano. E eles são felizes com isso. Que loucura. Que loucura. Vai acontecer esses casos. Mas que aconteça debaixo de dor, debaixo de tristeza. De repente, o filho fez um concurso público, fez uma coisa, vai embora, vai, a gente compreende. Mas vai com um misto de alegria e de tristeza, que a gente quer os nossos filhos conosco, todo mundo junto. Não com alegria. Eu citei aqui já um amigo que eu tenho, que nós temos, que tinha a maior alegria. Ele falava o seguinte, não, eu quero que meus filhos vão embora para o Canadá. Eu falei, vai gostar do filho assim lá na China, né? Eu quero que eles, porque lá que é bom, lá é terra de oportunidade. Eu quero que meus filhos fiquem comigo, até o último dia de minha vida. Se tiverem que se separar, vai ser com lamento, vai ser com dor. A gente compreende, é coisa da vida, mas será com lamento. Não que eu vou desejar isso, olha que loucura. Uma mentalidade de família completamente estranha ao que nós temos na Bíblia Sagrada, ao que foi visto como família por longo de toda a história, mas que há 5 décadas atrás mudou essa mentalidade e já foi criada, fadada ao fracasso. O pessoal já via que aquilo não ia dar certo.
como não dá certo. O que temos hoje são pessoas adoecidas. A família foi cada vez mais fragmentada. Deixou o convívio extensivo, ficou só a família nuclear, quando daqui a pouco há uma briga, a família se divide, se separa mais ainda, quando a pouco aí tem uma criança sozinha no meio da história, e a família foi sendo fragmentada ao longo da história, ao invés de ser edificada e construída. Eu digo isso por quê? Porque a mentalidade, o mundo, o sistema mundano trabalha. Ou seja, nós já estamos em guerra. Nós já estamos na grande tribulação. O sistema mundano trabalha, e em parte nós já absorvemos essa cultura mundana de dar mais valor à privacidade do que ao padrão estabelecido pela palavra de Deus para o convívio familiar. Como eu disse, o resultado é catástrofe. Por que o moleque chega com 14, 15 anos, cai em depressão, desenvolve, tá ansioso em casa, porque não era para ele estar em casa sozinho. Era para ele estar numa grande casa, cercada de primos. Olha só que maravilha. Cercada de primos, tudo quanto é lado, e correndo, e caindo, se machucando, e aprendendo, e apanhando. E aí ficando de castigo e saindo. Os tios por perto. Cara, tinha um negócio maravilhoso. Tinha uma coisa... Eu tenho memórias de tios. 2 deles já se foram, memórias de infância de extremo carinho com a gente. Ou seja, a história era para ser outra. Eu quero partir para as aplicações de hoje, com 3 aplicações práticas. A primeira, os solteiros, os separados, os viúvos, lutem por uma vida de santidade. A imoralidade vai minar a relação de vocês com o Senhor e pode destruir a sua história. A imoralidade acaba com uma história de quem está solteiro ou viúvo ou separado. A imoralidade tem fins trágicos. Verdadeiras catástrofes podem acontecer se nós não vigiarmos nas questões morais. Os casados amem com toda a força a sua esposa, o seu esposo. Se for preciso, morra por sua família. Mas não deposite toda a esperança de felicidade em sua família. São pecadores como você. Isso não é um investimento. Onde você se doou e agora você quer o retorno. Não, não é investimento. Você se doou por amor. Possa ser que eles retornem esse carinho, esse afeto de alguma forma, ou não. Se a tua esperança de felicidade estiver sendo depositada na sua família, você não vai ter o que fazer quando for vítima da grande tribulação, por exemplo. A vida de celibato não é capaz de fazer ninguém feliz de verdade. Mas o casamento também não tem esse poder. Ninguém deve casar para ser feliz de verdade. Para ser inteiro, para ser pleno em sua alegria. Só Jesus, que nos ama de forma perfeita e cuida de nós de forma perfeita, pode preencher a nossa vida de forma completa. Só Jesus. Eu não posso. Isso significa que minha esposa precisa mais de Jesus do que de mim. E eu preciso mais de Cristo do que dela. Mesma coisa você com seu marido, sua esposa, seus filhos, seu pai, sua mãe. Por mais que te amem, não vão conseguir deixar a sua vida plena, a sua vida completa. Mas Jesus pode, ou só Ele pode. Seja qual for a situação da sua vida, que você aprenda a ser contente em Jesus. Mais ainda, nos dias de grande tribulação. Amém? Sim.